módulo, né, pensando aí sobre uma introdução ao estudo da teologia sistemática. E hoje, de uma forma muito especial, a gente vai falar sobre a revelação especial de Deus. A gente vai tentar compreender o que é isso, como se dá, já que a gente viu na aula passada com o nosso professor, o presbítero Júlio, sobre a revelação geral. A gente vai dar uma olhada agora nessa segunda parte da revelação de Deus, que é a revelação especial. Por que a gente chama desse nome e por que é importante para nós, né? Nessa aula, aí está a revelação geral, o slide. É a aula 3, revelação especial. A gente vai ver, vai assistir também depois um videozinho que o nosso irmão, com muito carinho, está preparando ali para a gente assistir, sem... O Isaac está preparando ali um vídeo que vai ser interessante aqui para a gente entender um pouquinho de revelação, né? Tem um pessoal que gosta, né? Revelações e tudo mais, é um tema meio polêmico, mas eu vou tentar abordar aqui sem muita polêmica. Oi? Exatamente, é ele que a gente vai ter o desprazer de assistir aqui, só para introdução, né, e para contextualizar a gente aqui na importância de compreender o que é a revelação e a revelação especial de Deus. A gente vai ver no próximo slide o nosso objetivo, não é? Com essa aula, que é compreender a principal diferença entre a revelação geral e a revelação especial de Deus. Compreender o que é a revelação especial e as formas usadas por Deus na sua revelação especial, seu propósito e a sua importância, né, para a Igreja de Cristo. Então a gente vai tentar destrinchar um pouquinho, mas é algo muito amplo, é bem extenso a revelação especial de Deus. A gente não vai ter como nem entrar em muito detalhe aqui. Vamos tentar ser um pouco mais panorâmico e prático da importância da revelação especial de Deus para a nossa vida como igreja do Senhor, não é? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula. Senhor Deus, é com muita alegria, ânimo que nós estamos aqui nessa manhã, reunidos como teu povo nesse local, aqui na segunda igreja, como teu corpo. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, a fim de que a gente estudasse a sua palavra, o que é essencial para a nossa vida, para a nossa fé. Por isso nós te louvamos, Deus, porque além do Senhor nos salvar, o Senhor veio ao nosso encontro, se revelou a nós, revelou a nossa impureza, a nossa necessidade de um Salvador, revelou o Salvador em carne, e assim nós podemos ter, Deus, esse acesso a Ti nessa manhã, e essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder estudar a Sua palavra, a Sua revelação registrada de maneira escrita, inspirada através de homens, instrumentos que o Senhor usou para mostrar isso tudo para nós, que é necessário para as nossas vidas. Então, Senhor, que o Senhor nos edifique aqui nessa manhã, na compreensão do que é a sua revelação para as nossas vidas, por mais que de maneira bem rasa, bem simples, que o Senhor possa nos instruir aqui nessa manhã e nos edificar como igreja, como povo do Senhor.
Assim oramos agradecidos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, R6 Pro, ele tem uma frase onde ele vai dizer que, embora Deus se revele de algumas maneiras a todas as pessoas, em todos os lugares, por meio do que chamamos revelação geral, há outro tipo de revelação, a revelação especial, que nem todos no mundo têm a oportunidade de receber. A revelação especial mostra o plano de Deus para a redenção. Ela nos fala da encarnação, da cruz e da ressurreição, coisas que não podem ser aprendidas por meio de um estudo da natureza. Aí a gente viu isso na aula passada, a revelação geral de Deus, a revelação na natureza, onde Deus manifesta sim a sua glória. A gente pode conhecer alguma coisa sobre Deus, que há um Criador, mas a gente não vai ter como aprender algumas coisas que só aprendemos, só conhecemos na revelação especial, que é o que a gente trata aqui nessa manhã. O J.I. Packer, ele também diz, ainda falando nessa introdução sobre a revelação especial, que o cristianismo é a verdadeira adoração e o serviço do verdadeiro Deus, Criador e Redentor da humanidade. É uma religião firmada na revelação. Ninguém conheceria a verdade sobre Deus, nem seria capaz de se relacionar com Ele de um modo pessoal, se Ele não tivesse agido primeiro para se fazer conhecido. Mas Deus agiu dessa maneira, e os 66 livros da Bíblia, 39 escritos antes da vinda de Cristo e 27 depois, compreendem o registro, interpretação, expressão e incorporação de sua autorrevelação. Deus e a religiosidade são os temas unificados da Bíblia. Então aqui, J.I. Packer vai trazer até um resuminho do que a gente vai tratar sobre revelação especial, a ideia da religião firmada nessa revelação, onde Deus ele vem ao encontro do povo, ele se revela, e assim a gente tem a autorrevelação de Deus e a revelação de quem nós somos e de tudo que nós precisamos relacionados à nossa redenção. Tem um vídeo aí, já tá para animar o pessoal? Dá para botar aí, meu irmão? Miguel, teve um camaradinho aí que é profeta. Uma pregação recente que você parece que passou mal. O que foi que houve ali? Manda toda a igreja abrir a boca. Uma hora depois. Caiu lá, pô. Assim, bem, pessoas que também pegaram ali também como um grilo, né? Bem, eu acredito sim no arrebatamento do Espírito Santo, até mesmo porque os sacerdotes, a Bíblia diz isso no templo. Quando a presença de Deus chegava no templo, era tão forte que os sacerdotes caíam, né? João também, na ilha de Patmos, se não estou enganado, caiu. Enfim, outras bases bíblicas que eu posso citar aqui a noite inteira caíram. A presença de Deus às vezes está muito forte e as pessoas ali acabam tombando. Cada um tem a sua forma de glorificar a Deus. Naquele momento eu estava me usando ali nos dons espirituais e eu senti de Deus algo muito forte no meu corpo. Eu perdi a força do meu corpo e fui arrebatado. E levantei e entreguei algo de Deus ali para aquele homem e para aquela mulher. Não vejo problema como isso. Entendi. Não vejo problema. Eu imaginei que, pelo corte que eu vi, eu imaginei que você tivesse passado mal. Irmãos, esse profeta, como eu disse no início, de Satanás, porque de Deus ele não é, obviamente, né, um profetinho do inimigo, a gente vai ver que é só um exemplo de N's que tem por aí pela internet e pelo mundo afora, que se dizem profetas, fazem revelações absurdas, coisas
é difícil até de acreditar, né, que acontece, como se fosse uma revelação de Deus ali e tal, profetada, e não sei o que lá, aquele negócio ali que é meio complicado. E a gente começa a olhar para a Escritura, a gente vai perceber que isso não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. É completamente contrário ao que diz na palavra de Deus. Por que acontece isso, né? Por que a gente vê isso acontecer a balde por aí fora? Por falta de estudo da palavra de Deus. É simples assim. Não há estudo sério da palavra de Deus nesses lugares, certamente. Senão não haveria esse tipo de atitudes, esse tipo de ênfase, de obra, de trabalho, que mais se assemelha ao trabalho do inimigo, que é trazer discórdia, confusão, alteração da palavra de Deus. Se a gente olhar lá no Éden, qual foi a tentação, qual foi a obra do inimigo ali para Adão e Eva? Alterar a palavra de Deus. Ele disse isso? Não é isso não. Vocês não vão morrer não, pode comer, ele não quer que vocês tenham conhecimento dele. O que o inimigo faz? Altera a palavra de Deus de maneira sorrateira e assim engana o povo de Deus. E a gente vai ver nesses profetas falsos que a Bíblia orienta sobre, que eles estão agindo em nome do inimigo para justamente trazer confusão, trazer alteração na palavra e engano para a igreja de Cristo. Por isso é muito importante a gente estudar a palavra, a gente compreender o que é revelação. O que é revelação de Deus? Revelação geral, revelação especial, que é o que a gente vê aqui nessa aula. A gente vê lá no Salmo 19, não é, como está aberto ali. Eu vou fazer a leitura aqui de maneira breve. A gente vai perceber nesse Salmo algo muito esclarecedor para a nossa aula de revelação geral, que foi a passada, e especial essa. A gente vai ver o Salmo tratar das duas. Do verso 1 a 6, a gente vai ver basicamente ali uma demonstração da revelação geral de Deus na criação, aonde diz, o texto talvez o que a gente mais cita quando vê a beleza da criação de Deus, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada pode se esconder do seu calor. Aqui ele começa a de certa forma, glorificar a Deus, mostrando como que a criação de Deus manifesta a glória dele. Como que ele se manifesta gloriosamente na criação. Mas isso foi assunto da aula passada. Agora, do verso 7 a 10, do Salmo 19 ainda, você perceba que o salmista ele começa a falar da revelação especial de Deus em sua palavra revelada. Ele começa a falar da lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Lei, testemunho. O que eles fazem? Restaura a alma, dá sabedoria aos simples. A criação, ele não disse que faz isso. Proclama a glória de Deus. Mas não restaura a alma e nem sabedoria aos simples. Isso quem faz é a lei do Senhor e o testemunho do Senhor. Aí ele continua: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, esses preceitos que o Senhor deu para o seu povo, que é a sua revelação especial, alegra o coração do seu povo. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, que é a revelação dos seus mandamentos, que ilumina os olhos do seu povo. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar.
dos favos. Então ele começa a falar aqui de uma revelação especial que tem um efeito que promove coisas diferentes da manifestação de Deus na sua criação, que é a sua lei, os seus preceitos, os seus mandamentos, que ilumina, que restaura a alma. E a gente vai ver isso, como que a revelação especial vai fazer isso, o que a revelação geral de Deus na natureza não faz. E aí a gente começa a perceber ali o que é revelação especial. E de uma maneira muito simples, revelação é a revelação de Deus, a revelação especial necessária e fundamental para a salvação, sendo a forma que Deus quis e usou para se revelar e revelar quem nós somos, a fim de relacionar-se conosco de maneira pactual. É bem simples e panorâmico essa descrição aí do que é a revelação especial do Senhor. Então, a revelação geral, ela não é suficiente para salvar, sim para condenar. A necessidade da revelação especial, primeira, é de redenção, salvação. Isso somente a revelação especial de Deus vai fazer. A gente não vai olhar para o sol, para o mar, nossa, recebi uma fé salvadora aqui. Isso é impossível. A revelação especial, geral na criação, não vai fazer isso no nosso coração. Somente a revelação especial de Deus, que a gente vai compreender melhor o que é. A revelação parte da iniciativa de Deus. Compreendendo o que é, ainda nesse aspecto, o que significa, o que é a revelação especial, ela parte, a gente precisa entender que a revelação vem do próprio Senhor para nós. A palavra revelação já indica que está sendo descoberto alguma coisa, clareado ou mostrado algo a alguém. Na Escritura podemos perceber que desde o princípio é Deus quem vai ao encontro da humanidade. A própria palavra revelação no grego, Apocalipse, que a gente vai ver até que tem um livro, com esse nome, é a ideia da revelação, descobrimento de alguma coisa, descortinando, abrindo alguma coisa que estava encoberta, que estava oculta. Então a ideia de revelação é essa ideia: Deus está abrindo alguma coisa, está mostrando alguma coisa que estava oculta. E isso só tem como partir do nosso Senhor mesmo. O homem, ele não vai lá e puxa, a coberta que estava cobrindo alguma coisa. Isso é o Deus real e verdadeiro que faz. Na história bíblica, o que está em questão é sempre a palavra de Deus. Olha o que John Frame fala aqui. Deus fala a Adão e Eva no jardim para definir a tarefa fundamental deles. Se a gente for ver lá, criou homem e mulher, a humanidade. Ele se relaciona já com essa humanidade, dando instruções a eles do que eles deveriam fazer de acordo com a criação ou na criação. Toda a história humana é nossa resposta àquela palavra de Deus. A gente vai ver mais à frente, lá no final da nossa aula de hoje, sobre essa resposta humana à palavra de Deus, que a gente vai ver, que é essa grande história da revelação do Senhor, nesse relacionamento que Ele inicia conosco, Mas o que precisa ficar claro é que nenhum homem busca essa revelação por si mesmo. É Deus que toma essa iniciativa e vem ao encontro do homem. Desde a criação, desde antes da queda, a gente vai ver que é Deus que começa a revelação e a se relacionar com a sua criação, principalmente humanidade, que é criada como sua imagem e semelhança. Michael Horton, ele vai simplificar um pouco da seguinte maneira: os seres humanos não descobrem Deus. Até a ideia de descobrir mesmo, de revelar, Ele não vai e olha, achei Deus aqui. Não é uma atitude do homem, Deus está escondido e a gente vai lá e acha Ele. É Deus que se revela. Deus nunca é o objeto revelado sem ser
o sujeito revelador. É evidente de exemplos específicos que a revelação não brota dentro de uma pessoa piedosa, mas vem a ela de fora. Não é uma intuição privada, mas uma verdade pública. Nem mesmo o profeta, nem o apóstolo é um recipiente da revelação meramente como uma pessoa privada, mas um oficial público da corte divina na história da aliança. E a gente vai compreender isso também na vida dos apóstolos, profetas e tudo mais, esse papel como oficial público na corte divina na história da aliança. Joel Bick, ele também vai clarear um pouco mais aqui para nós, dizendo que a terminologia bíblica da revelação divina indica que Deus se comunica com os seres humanos em uma linguagem que eles entendem e repetem. Revelação é um ato da soberana graça, fazendo conhecida aos homens a verdade divina oculta, a qual os homens não podem descobrir por conta própria. Revelação implica, olha que fantástico isso aqui, uma intrusão da glória eterna em nossa existência ordinária terrena. Então, é como Deus criou todas as coisas e Ele, de maneira reveladora e graciosa, porque é uma manifestação da sua graça, como a gente vai ver a revelação do Senhor, Ele entra na vida ordinária comum da sua criação. Então Ele manifesta, se Ele manifesta a sua glória na criação, imagina no seu relacionamento pessoal, que é a sua revelação especial de ir ao encontro dessa criação, dessa humanidade e falar com eles numa língua que eles entendam, inteligível, né? Você vai ver em toda a Escritura, a língua que Deus fala com o seu povo é uma língua inteligível, racional, não é algo inefável, de forma que ninguém entende, ou que foi uma experiência ali que ele dormiu, né? Caiu, dormiu e nada, não sabe o que aconteceu e tudo mais. Não existe isso na Escritura, não é? E por que é um ato de graça? Primeiro, porque a gente já viu aqui que a gente precisa da revelação especial do Senhor para a nossa redenção, para conhecê-lo e através disso a gente receber essa fé salvadora, que a gente vai ver mais para frente sobre o nosso relacionamento com Ele, mais lá para o final. E segundo, porque Ele se revela, como eu disse, na nossa língua. Imagina você, não sei se é difícil a gente captar o grandioso Deus, né, na nossa mente. É difícil, né, de pensar Deus majestoso, Criador de todas as coisas que há, vindo ao encontro de seres que vieram do pó, né, que foi criado por Ele do pó, e falando com essa criatura na língua dela, de uma maneira que ela entenda. Isso é como se Deus estivesse se rebaixando ao nível da sua criação, para que essa criação consiga se relacionar com Ele. É como se a gente tivesse falar com uma criança e para que ela entenda, a gente fale de uma maneira mais simples, menos rebuscada, e se abaixe para ficar na altura dela e falar com ela, né? Deus faz isso com a gente, por isso que é uma ação graciosa do Senhor nas nossas vidas, a sua revelação especial. Porém, essa revelação especial de Deus, também como a revelação geral, não vai revelar todo o ser de Deus. Nem na palavra de Deus a gente vai compreender completamente o ser de Deus. Então, nosso objetivo, como eu disse lá na primeira aula de introdução, não é esgotar o conhecimento do nosso Senhor. Por quê? A gente vai ver no Salmo 147:5 isso muito claro. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Ninguém pode medir o entendimento de Deus. Não dá para a humanidade caída, limitada, mesmo se não fosse caída, Adão também, antes da queda, não tinha como compreender todo o ser de Deus de forma nenhuma. Somente o que Deus quis abaixar na altura dele, para que ele
Entenda, Isaías 40, 28. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Então, a sabedoria de Deus, em certo sentido, ela, em sua amplitude, ela vai ser insondável a nós. A gente não vai conseguir sondar o conhecimento, a sabedoria, a mente de Deus. Somente o pouquinho que Ele quis se revelar a nós, na sua revelação especial, que a gente vai ver que é o suficiente para as nossas vidas hoje. Passando para o próximo ponto aqui, né, do que é a revelação especial de Deus, a gente vai olhar aqui formas de revelação de Deus, que é algo também muito debatido por aí. A gente vai ver, não é? Lá no texto de Hebreus, que a gente passou por aqui na nossa série, dizer, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Vamos ficar por aqui, por enquanto, depois a gente vai para a última parte ali. Mas o autor de Hebreus vai dizer que Deus falou de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, antigamente. Né? Então Deus falou de maneira, como Joel Bick, ele vai dar esses 4 pontos, ele vai dividir dessa maneira: visual, providencial, verbal, encarnacional. A gente vai ver cada um deles. A revelação visual primeiro. São revelações do Senhor de maneira mais visível, que são as teofanias, os sonhos, as visões. São coisas que a gente vai visualizar de uma forma mais concreta ou clara, apesar do sonho não ser algo concreto, não é? Mas a gente tem uma visão ali no próprio sonho também de algo, de alguma coisa que no sonho ele é concreto. Gênesis 15, 17, olha só o exemplo dessa forma visual em sua teofania, que seria uma manifestação do próprio Deus de maneira visível. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Aqui é quando Deus está fazendo o seu pacto com Abraão, onde ele pede para Abraão separar os animais cortados no meio, fazer um corredor, que era um pacto naquela época de você selar uma aliança comum daquela cultura. Perceba como que Deus se rebaixa a cultura daquele tempo de Abraão para poder fazer uma aliança com ele, de forma que ele entenda naquele tempo, dentro da sua cultura, como se Deus viesse aqui hoje e falasse, olha, vamos fazer uma aliança, vamos lá no cartório, a gente registra, você faz lá, tem o Gov hoje, né, o portal, a gente vai lá, Deus vai lá, pega o acesso dele ao Gov e assina lá o contrato, e a gente assina aqui. É como se ele fizesse isso para que a gente, olha, realmente Deus, ele veio aqui, falou que vai fazer, assinou o contrato e vai fazer mesmo. Aqui, esse fogareiro fumegante, tocha de fogo que passa entre os animais, é a presença de Deus passando no meio daqueles animais, mostrando para Abraão que ele vai cumprir com a sua promessa, porque Abraão estava em dúvida da promessa do nosso Senhor. Então, esse fogareiro aqui, essa tocha, manifesta a presença visível de Deus, porque dentro daquela cultura, as partes que estavam selando um pacto ou uma aliança tinham que passar pelo meio dos animais, de forma que ao passar pelo meio dos animais, ela estava dizendo à outra parte que eu morra, como esses animais foram mortos, cortados ao meio, caso eu não cumpra com a minha palavra. Então é como se Deus, de maneira visível, passasse pelo meio dos animais, dizendo para Abraão, que eu morra, Abraão, se caso eu não cumprir com a minha palavra e promessa a você, ou seja, é impossível eu não cumprir com a minha palavra e com a minha promessa. Mas aqui fica a manifestação como uma teofania do próprio Deus, manifesta na presença de um fogareiro fumegante, de uma tocha de fogo. A gente vai ver em Êxodo capítulo 3, verso 1, o nosso símbolo, né, da igreja presbiteriana, como também uma manifestação. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. E aqui você vai falar, mas era um anjo do Senhor. Se você for ler lá, a gente não vai se estender muito, no próprio texto, na sequência de Êxodo, é Deus.
esse anjo do Senhor. Porque na fala lá da conversa entre Moisés e o anjo do Senhor, a gente vai ver que Deus falou, né? Então, a gente vai ver que esse anjo do Senhor é o próprio Senhor, manifesto de maneira visível numa teofania, naquela sarça, através de um fogo que não se consumia. Então, é uma forma de revelação do próprio Senhor em sua presença no meio do povo. Mateus capítulo 1, verso 20. A gente vai ver a revelação no sonho, não é? Enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo. Então a gente vai ver que José ali recebe uma manifestação do Senhor enquanto ele estava dormindo. Então Deus, ele também se revelava em sonhos e visões. A gente vai ver lá em Gênesis 15, no início daquele texto que a gente termina lá com o pacto. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, né, dizendo, e aí ele vai e começa lá o diálogo com Abraão numa visão. Revelação providencial é outro tipo de revelação, ou forma de revelação de Deus, que é através dos seus atos providenciais. A gente vai ver sobre providência divina aqui também, e seus atos milagrosos, ou seja, os seus milagres. Deus, ele vai se revelar ao longo da história através de milagres que ele realizou. A gente vai ver na Escritura diversas atitudes, ações do Senhor, providenciais e milagrosas, que vão ter esse propósito de revelar, não simplesmente de realizar um milagre. Eu realizei um milagre. Por quê? Qual o propósito? Se revelar de alguma maneira naquele tempo para aquele povo. A gente vai ver, por exemplo, lá no ato das pragas do Egito, lá em Êxodo, aí no capítulo 7, verso 5, diz assim: os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então a gente vai ver que lá, Deus, ele realiza todas aquelas pragas no Egito para demonstrar, principalmente para o seu povo, que estava vivendo um cativeiro ali de cerca de 400 anos, bebendo daquela cultura idólatra egípcia, que ele era o Senhor, e aquilo tudo que eles idolatravam lá, que são aquelas pragas que são destronadas, eram ídolos naquela cultura. Então ele está mostrando através daqueles milagres que ele é o Senhor acima de todas as idolatrias, de todos os ídolos da humanidade. E também mostrar para aquele povo egípcio que ele é o Senhor, e não aqueles ídolos e deuses falsos que eles criam. Então a gente vai ver que até no milagre Deus tem um propósito na sua revelação. Cura de Naamã, não é? Muito conhecida essa cura dessa lepra. 2 Reis 5:15. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Olha a finalidade aqui do milagre do Senhor na vida daquele homem. Reconhecer que não há Deus a não ser em Israel, na terra. Ou seja, que só Ele é Deus. Então a gente vai ver que nesse milagre de cura, Deus, ele manifesta a sua glória e se revela principalmente àquele homem. Hebreus capítulo 2, verso 4, diz assim: também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então a gente vai ver essa revelação providencial, que também existem N exemplos, principalmente quando Jesus, né, o Verbo encarnado, vem e realiza milagres e expulsão de demônios. Tudo aquilo tinha propósitos também reveladores acerca de quem Deus é. Revelação verbal, que é talvez a base e a raiz de todas as outras revelações, por isso eu deixei ela mais para o final aqui das formas de revelação. Ela é a raiz de toda revelação especial. Aí a gente vai ver John Frame, ele dividir da seguinte maneira a revelação verbal: a voz divina mediada por homens e a palavra escrita.
Então a gente vê o que é a voz divina na revelação verbal de Deus. É a fala direta de Deus ao homem sem qualquer mediação. Então a gente viu já que é Deus que se revela, que é Deus que vem ao encontro. Se a gente olhar para Gênesis, principalmente os 3 capítulos, a gente vai ver, principalmente até antes da queda ali, que é no capítulo 3, Deus conversando com o homem. Deus vindo de maneira direta, sem intermediador, sem aquele que vai mediar ali a palavra do Senhor para o homem. Ele vai ao encontro de Adão, sempre lá na viração do dia, conversar com ele. Então você via um relacionamento direto, de uma fala de Deus direta. Essa é a voz divina. A gente vai ver lá no capítulo 12, quando Deus chega para Abraão e faz o seu chamamento de sair da tua terra, da sua parentela, e aquela promessa toda de bênçãos, e de terra. Em Êxodo, capítulo 21 a 17, a gente vai ver Deus falando diretamente com o povo que estava ali, e ali o povo estava ouvindo a voz de Deus. Só que o povo fica aterrorizado com essa voz divina. E aí eles pedem para Moisés fazer o quê? Intermediar a voz de Deus. De tão aterrorizados que eles ficaram com a voz direta do Senhor. E aí eles pedem para que Moisés faça essa interlocução ou essa intermediação entre Deus e eles. Porque é aterrorizante ouvir a voz direta do Senhor, como eles ficaram aterrorizados ali. John Frame, ele vai dizer que a voz divina é um meio de transmitir a mente de Deus ao homem. Olha que profundidade isso aqui. Mas ela não é meramente um meio. A voz divina é a palavra de Deus. Ela traz Deus para o povo em todos os seus atributos de senhorio. O poder dessa voz aterrorizou os israelitas no Sinai. A sua autoridade era absoluta. Claramente, quando a voz divina fala, o próprio Deus está presente pessoalmente. Então é como se Deus estivesse manifestando o seu ser, quem Ele é, na sua voz, na sua palavra revelada ao homem, como se Ele estivesse transmitindo a sua mente ao homem, que é a sua imagem, criada. A revelação, então, verbal, mediada por homens, que é a próxima que a gente vai ver, a segunda, da revelação verbal, é destacada ao longo de toda a Escritura como a forma que Deus escolheu para que a sua revelação fosse replicada e proclamada a outros. Esse é o meio mais comum que a gente vê em toda a Escritura da forma que Deus se revela, mediada por algum interlocutor ali, como foi no caso de Moisés. O povo ouve a voz direta de Deus e pede para que ele faça essa intermediação, e Deus usa Moisés ali para fazer isso. A gente vai ver aqui alguns textos de como o Senhor chama homens para isso. Deuteronômio 18:18, e diz: farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Atos 1:16. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Olha só como é que lá em Atos, depois da ascensão de Jesus Cristo ali, na ideia daquele início da igreja, já passando ali pelaquela obra redentora de Jesus na cruz, sua ressurreição, é identificado que lá atrás foi o Espírito Santo que falou a Davi, ou Deus falou por intermédio do Espírito Santo, usando a boca do rei Davi. Em Atos 28:25 também, falando agora do profeta Isaías. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse. E aí ele continua lá. Então a gente vai ver como que Paulo ele vai reconhecer aqui que quando Isaías disse lá atrás, profecias e tudo mais, era o Senhor que estava usando aquele homem para dizer alguma coisa. Joel Bick ele vai destacar que a frase "assim diz o Senhor" aparece mais de 400 vezes somente no Antigo Testamento.
E expressões como a palavra do Senhor, ou as palavras do Senhor, antes de alguma fala ou de alguma orientação, aparecem mais de 300 vezes. 92 vezes a mensagem profética é precedida por uma declaração do tipo: veio a palavra do Senhor. E aí, 2 exemplos que a gente não vai ler para não se estender. Mas a gente vê como que foi recorrente esse meio de revelação verbal, onde Deus, Ele usa homens, e esses homens iniciam a sua fala com assim diz o Senhor, ou essa é a palavra do Senhor, porque o que eles estavam dizendo ali era o que o Senhor colocou na boca deles para que eles dissessem, não é? Como um canal mediador entre Deus e o homem. Como um simples mediador da palavra, o homem não tem a capacidade em si mesmo, perceba isso, mas é capacitado por Deus. Tanto Moisés quanto Jeremias, a gente não vai ler aqui, mas ambos não queriam ir lá e falar como boca de Deus, porque eles não sabiam falar muito bem e tudo mais, né? Bota outra pessoa aí, tentaram fugir. Bota outra pessoa aí que eu acho que não dá certo para mim não, esse negócio de falar lá não. Mas Deus vai lá e fala o quê? Não, eu vou botar as palavras na boca de vocês. Eu vou falar. Então, Deus, Ele capacita esses homens, assim como a gente viu, Moisés, Jeremias, como profetas que anunciaram a palavra do Senhor como boca do próprio Deus, capacitado pelo próprio Deus. Então, o homem, ele não tem capacidade em si mesmo de falar a palavra do Senhor, a não ser orientado e capacitado pelo próprio Deus. E Jesus, olha só, lá em João capítulo 5, ele reconhece a autoridade da palavra lá em Moisés, a autoridade da palavra de Deus, não é? Porque ele sabe que Moisés, ele como Deus, né, obviamente, sabe que Moisés foi usado pelo próprio Deus para falar aquele povo lá atrás. Ele reconhece isso séculos e séculos depois. A gente vai ver aqui também como que os discípulos, principalmente no Novo Testamento, mas a gente nem vai focar muito nisso, porque é muito amplo, os apóstolos, não é? Eles foram usados, comissionados por Cristo para anunciar a sua palavra, a sua revelação à igreja nascente ali. Mateus, capítulo 10, 19 e 20, olha só como é que Jesus orienta seus discípulos sobre a perseguição futura e como lidar com isso. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Verso 20, afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Então perceba, o homem é só um canal que o Senhor usa e capacita através do Espírito Santo, onde eles não deveriam ficar preocupados, inclusive, com o que iriam falar, quando estivessem naquela perseguição que viria contra eles, contra a igreja de Cristo. Em João, capítulo 14, verso 26, a gente vai ver como que o Senhor Jesus, ele orienta que o Espírito Santo, ele virá para capacitar os seus discípulos e trazer à memória todo o ensino de Cristo, capacitando eles a entender esse ensino de Cristo. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Então, a gente vê a capacitação de Deus a esses homens que são boca do Senhor, para revelar, para trazer a revelação do Senhor, que foi revelada na sua revelação especial de diversas formas, como a gente viu. Então, toda a palavra, toda a revelação, na verdade, de Deus, ela vai desaguar na palavra escrita e registrada por homens inspirados pelo Senhor, a fim de que sua revelação fique guardada no coração e na mente em todas as gerações. Então a gente vai ver que Deus revelou tudo isso. Como que a gente conhece isso tudo que Deus revelou? Por exemplo, sonhos, visões, teofanias, palavra direta, profetas, uso dos apóstolos. Como que a gente conhece isso tudo hoje? Através da palavra escrita. Se não fosse a palavra escrita, não saberíamos de absolutamente nada disso.
Então, toda essa revelação de Deus, essas formas, deságua, é compilada na Escritura, na palavra escrita, onde Deus ele inspira homens para escrever tudo isso que aconteceu, desde Gênesis, a criação de todas as coisas, o primeiro relato de Deus vindo ao encontro do homem para relacionar-se com ele, até lá no final, o que vai acontecer ainda, que a gente ainda não viu, a gente está dentro desse tempo, Deus está fora do tempo, obviamente, Ele é o Criador do tempo, mas Ele já mostrou para a gente também, inclusive, a nossa vida eterna lá no fim das coisas com Ele. Então, a gente tem conhecimento de tudo isso através da palavra escrita, que a gente vai ver um pouco mais. A gente não vai entrar em detalhes nela agora, porque vamos ter as próximas 2 aulas, para falar dessa palavra escrita exclusivamente, São as 2 próximas aulas. A revelação encarnacional. O que é esse palavrão? É a encarnação, a revelação de Deus na própria pessoa do Filho, ou seja, a encarnação de Deus, a encarnação do Verbo. Então, a maior, plena, perfeita revelação do Senhor é o próprio Senhor, vindo, em terra, encarnado, para revelar-se, e Jesus, na pessoa do Filho, revelar o Pai, que ele vai dizer que só conhecemos o Pai através dele. Hebreus, aquela fala que a gente iniciou lá, onde antigamente Deus falou de diversas maneiras, nos últimos dias, que são aqueles dias lá que ele está escrevendo ali no 1º século, nos falou pelo Filho. Deus falou de diversas maneiras aqui atrás e tudo mais, sonhos, profetas, visões, mas nos últimos dias Deus nos falou de que maneira? Através do Filho. O Warfield, ele diz que as teofanias, que a gente viu lá atrás, uma forma da revelação de Deus, são apenas sombras tênues, se comparadas com a manifestação de Deus por meio de Jesus na carne. Você imagina Deus em carne? Não parece loucura isso? O Criador dos céus e da terra, numa figura humana. Não parece? É algo que é difícil de compreender, Por isso que é a grande humilhação de Cristo. E Jesus, ele vai falar da parte do Pai, A gente vai ver, principalmente João, desenvolver isso muito bem, como que Jesus, ele vem e fala, eu vim falar o que o Pai me disse para eu falar. Então, nem Jesus, como o grande profeta perfeito, aquele que é o verdadeiro intérprete da lei, que corrige os ensinos errados que haviam entre os escribas e fariseus, principalmente no Sermão da Montanha, como o profeta supremo, perfeito, nem ele fala dele mesmo separado do Pai. Ele fala o que o Pai orientou ele a falar. Então perceba como que Jesus ele vai ter essa encarnada submissão ao que o Pai o comissionou na sua missão. O profeta prometido a Moisés lá que a gente viu é Jesus, que ele falou que levantaria um homem semelhante, um profeta semelhante a Moisés, ou seja, ele está dizendo que Moisés era profeta, que falará das coisas dele, que ele colocará na sua boca. Esse é Jesus, que vem de fato e Deus o levanta. E Jesus não veio só revelar a Deus, mas como a palavra encarnada, que é o que a gente vai ver principalmente em João, capítulo 1, o verbo logos, que é a palavra de Deus, que encarnou, que era desde o princípio e tudo mais, sua vida e obra é a centralidade de toda a história da redenção, aquela anunciada lá no Éden do descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. É aquele que revelou a palavra final de salvação, como ele mesmo vai dizer lá no capítulo 6 de João, comissionou os discípulos a dar prosseguimento sem alterar absolutamente nada
da sua palavra da revelação. João capítulo 6, a gente vai ver, verso 63, o Senhor dizer: as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e vida. E aí Pedro vai questionar depois, no verso todo: Senhor, para onde iremos? É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Gálatas, olha como é que Paulo ele bate aqui na ideia de alteração da palavra de Deus, que é o que estava acontecendo ali com os judaizantes. E orientando aquela igreja, ele diz: mas ainda que nós, ou seja, ele está se colocando como apóstolo, profeta de Deus ali, usado para anunciar as boas novas, ou mesmo um anjo vindo do céu, ele eleva ainda mais a ele, o anjo do céu vier, prega a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, o que acontece? Que ele seja amaldiçoado. Ou seja, ele está amaldiçoando até os anjos aqui que vierem lá no sonho no camarada, que a galera gosta de sonhar com anjos. E ele falou um negócio aqui que agora descobri a roda aqui, o evangelho é isso aqui. Seja amaldiçoado, porque o evangelho do Senhor não se altera nenhum ponto, nenhuma vírgula. No verso 12, ele vai mostrar como que ele recebeu essa revelação que ele está falando aqui, esse evangelho que ele pregou, do próprio Cristo. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Então ele recebe a revelação de Jesus Cristo e ele anuncia essa revelação de Jesus Cristo de forma que isso não pode ser alterado nem por ele nem autoridade ele tem para alterar o que ele recebeu, e muito menos anjos também. E aí a gente vai ver, Sproul, ele comentar que o principal de todos os apóstolos, aquele que Deus escolheu como seu instrumento supremo de autorrevelação, é o próprio Cristo, onde Deus se autorrevela de maneira encarnacional na pessoa de Cristo. Em Cristo conhecemos a plenitude da revelação do Pai, e é somente por meio da Escritura que conhecemos a Cristo, ou seja, a plenitude, a revelação completa, final do Senhor, nos últimos dias, como o autor de Hebreus vai dizer, é Cristo. Então em Cristo nós conhecemos tudo o que Deus revelou, e é necessário para a nossa vida aqui, e só conhecemos esse Cristo através da Escritura, como que eu disse lá na forma anterior, tudo deságua na revelação escrita do nosso Deus. Franklin Ferreira, ele vai dizer que para se revelar na forma mais relevante às necessidades do ser humano, Cristo Jesus, o eterno Filho de Deus, tornou-se homem. Ele revelou o caráter de Deus pelo seu caráter, a justiça de Deus pela sua ética, a compaixão de Deus pelo seu cuidado com os oprimidos e doentes, o amor de Deus pela sua morte na cruz para resgatar pecadores como nós. Perceba como que na vida de Jesus, ele revela como o próprio Deus encarnado, o amor de Deus, os seus atributos, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, o seu caráter, a sua compaixão na sua própria vida. E isso é fundamental para a gente olhar lá para o final dessa aula sobre a imitação de Cristo, que é a nossa resposta a essa revelação, a gente vai ver já já. Antes, vamos ver o propósito da revelação especial de Deus. Vai guardando aí as dúvidas, os questionamentos, as inquietações, que a gente está com uma banca aí de universitários, que vocês podem pedir ajuda aí já já. Qual o propósito? A gente viu o que é a revelação especial, de maneira bem panorâmica, formas que Deus se revelou. Mas qual o propósito de tudo isso? Por que Deus, ele se revelou? Você já parou para pensar nisso? Por quê que Deus foi ao encontro de Adão, depois que criou, e falou para ele, faz isso, faz aquilo outro, olha, daquela árvore ali, do fruto ali, você não pode comer não, tá? Essas outras aqui você pode. Olha, subjuga a criação, dá nomes e tudo mais. Por que Deus foi ao encontro? Por que Deus ia toda a viração do dia lá falar com a sua criação na humanidade? Já parou para pensar nisso? Primeiro, o propósito
inicial é o básico: revelar-se. Deus quis se revelar. Ele quis se mostrar quem Ele é para a sua criação. E aí a gente vai ver Joel Bick dizer que na revelação especial, o Deus Trino se revela. Ele fala e age de maneira que sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Matthew Henry, ele vai escrever aqui é Joel Bick ainda citando: no centro da revelação permanece o Deus que se revela pelo nome. Deus deseja ser conhecido. A vida eterna consiste em conhecer a Deus e o Cristo que Ele enviou. Então a gente vai ver lá em João capítulo 17, 3, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui João 17 é a oração sacerdotal de Jesus Cristo, onde Ele ora ao Pai, intercedendo pela igreja. Oséias, capítulo 6, verso 6, diz: pois quero misericórdia e não sacrifício, Senhor, dizendo, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus deseja ser conhecido, por isso Ele se revela. Jeremias 9, 23 a 24, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se em quê? Nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se a gente tem que se gloriar, é no Senhor, no seu conhecimento, não na nossa força, não na nossa riqueza. Então perceba que Deus, Ele quer se revelar, Ele quer ser conhecido pela sua criação. Essa é a intenção mais óbvia, que J.I. Packer, ele vai dizer que como ato de Deus, a revelação é o seu autodescortinar pessoal, como se Deus estivesse tirando a coberta sobre ele para a sua criação, onde Ele nos revela de modo ativo e experimental ou experiencial a conhecê-lo como nosso próprio Deus e Salvador, onde Ele vai tirar a cortina de cima dele, revelar-se a nós, a fim de que a gente tenha um conhecimento dele não teórico. Olha, Deus está no laboratório onde a gente vai dissecar ali, a gente viu que não é isso, mas há uma revelação onde vai levar a gente a ter um conhecimento com Ele de modo ativo e experiencial, ou seja, de experiência, de vida com o nosso Senhor. Então, a gente vai ver que, além de se revelar, para que Ele quer se revelar? Só para mostrar quem Ele é? Simplesmente? Obviamente que não, mas para mostrando quem Ele é, a gente, criação, se relacione com Ele numa vida de comunhão com o nosso Senhor e adoração. E aí estão os aspectos onde a gente vai ver da revelação do Senhor para relacionamento com a sua humanidade, não é? Com a sua criação. Joel Bick, ele vai dizer que embora Deus revele a si mesmo e a sua vontade aos seres humanos, Ele não faz a seu nível, mas ao nosso, algo parecido com Albert Einstein conversando com uma criança sobre ciência, exceto pela diferença de que Deus é infinitamente maior. Para nos mostrar a diferença entre o Deus verdadeiro e os ídolos, o Senhor nos ensina que a sua mente opera de uma maneira muito além dos limites da nossa mente criada. Então perceba que como que Joel Bick, ele vai mostrar esse aspecto racional da revelação, porque como é relacionamento com Deus, tem que ser de uma forma que a gente consiga se relacionar com Ele. Então Deus, Ele não se revela completamente como Ele é, ou da forma como Ele se relaciona com a sua na Trindade Santíssima, por exemplo. Ele cria, Ele vai até a humanidade, Ele fala e comunica essa humanidade na linguagem que ela entende, de maneira racional, como Albert Einstein conversando com uma criança sobre ciência, aonde isso vai dar condição da gente se relacionar com Ele, tá bom?
esse é o aspecto onde a gente vê racional em toda a revelação de Deus. Racional. Por mais que tenha gente que tenha coceira em falar, em revelação, religião, com razão, e tal, fé, razão, essas coisas não se dá muito. A gente vai ver que, na verdade, não tem como desassociar fé e razão, não tem como desassociar a revelação de Deus com racionalidade, até porque Ele é o Criador da razão, Ele é o Criador da mente, que tem total capacidade cognitiva de compreender a sua palavra. A gente vai dizer, o Franklin Ferreira, ele vai dizer aqui, ele na sua sistemática, ele bate muito em cima dessa questão da racionalidade da revelação de Deus, a fim de relacionamento, e ele diz uma citação muito interessante: a Bíblia retrata a comunicação racional entre Deus e as pessoas como algo completamente normal. Deus deu para Adão instruções sobre as suas responsabilidades e privilégios, e o responsabilizou por sua resposta, supondo que Adão entendeu o que havia sido dito. A gente vai ver, Deus se relacionou com Adão, deu orientações, fez o pacto de obras, olha, não pode comer desse fruto. Adão foi lá, comeu, pecou contra o Senhor, e Deus vai ao encontro, mais uma vez, de Adão, e Adão tenta se esconder, mas ele não tem como se esconder de Deus, e Deus vai ao encontro dele, o responsabilizando pela sua atitude, porque com toda certeza ele entendeu, ele teve capacidade mental, racional, de entender as orientações do Senhor. Então ele foi responsabilizado pelas suas ações pelo Senhor, e Deus executou a sua justiça, já apontando para aquele que receberia a ira pelos pecados do seu povo. E aí Franklin Ferreira continua: o elemento comum em todos os casos é que a revelação sempre desemboca na comunicação de conteúdo racional. Doutrina, mandamentos, princípios morais, profecias sobre eventos vindouros, relatos de eventos históricos e etc. A revelação na Bíblia jamais é apenas uma experiência inefável, mística e sem conteúdo racional. A experiência da revelação é o fato de que ela é a comunicação racional entre mentes racionais. O ser humano, ele é criado à imagem do Senhor de maneira racional. Então, logicamente, o Senhor, ele tem uma mente racional completamente perfeita e superior à nossa. Mas a gente vai ver que há uma comunicação entre mentes racionais. E aí Franklin Ferreira, ele vai terminar dizendo que o propósito da revelação é que a pessoa tenha um relacionamento pessoal com Deus, ou seja, Deus, ele se revela de maneira racional, na linguagem humana, para que ela entenda, e entendendo ela tenha relacionamento pessoal com esse Deus, que se revela. John Frame, ele vai dizer que a história bíblica, esta é a história bíblica, a história de Deus falando ao povo pessoalmente, o povo respondendo de modo adequado ou inadequado. A gente vai ver, como que nesse aspecto de revelar-se para relacionamento, não tem como não passar pela fé salvadora, E Joel Bick, ele vai dizer que o conhecimento da revelação divina, iluminada pela obra sobrenatural do Espírito, leva à fé salvadora no Evangelho e à confissão de Cristo. Então, conhecer essa revelação divina, iluminada pelo Espírito Santo, vai nos levar a essa fé salvadora no Evangelho e na confissão de Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Romanos, capítulo 1, verso 16, vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Evangelho, boas novas, que foi revelada, a revelação do Senhor. Paulo vai questionar, lá em Romanos, no capítulo 10, verso 14, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Olha o raciocínio lógico aqui de Paulo. E como ouvirão se não há quem pregue? Quem pregue o quê? O que ele diz que assim vem a fé, no verso 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, que não pode ser alterada
nem por apóstolo, que não existe mais hoje, nem pelos apóstolos de Cristo, aqueles lá atrás, no primeiro século, nem por ninguém hoje, nem por anjos. É a palavra de Cristo, que precisa ser pregada, precisa ser ouvida, para que venha a fé, que é um dom do próprio Senhor para as nossas vidas, mas vem pela palavra, pela revelação especial de Deus. Não tem como a gente chegar à fé salvadora sem passar pela revelação especial que vai mostrar quem Deus é, o Deus pessoal, amoroso, misericordioso, que se relaciona com o seu povo. Olha só o propósito do Evangelho de João, como ele mesmo define lá no capítulo 20, 31. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Olha o relacionamento aqui. Isso foi revelado para que vocês creiam em Jesus, a fé, e crendo tenham vida em seu nome. Então, esse revelar-se para relacionamento nos produz fé através da obra de Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, dentro desse relacionamento, que Deus vem ao nosso encontro para se relacionar na sua revelação, qual é a nossa resposta à revelação especial do nosso Senhor? Obediência. Obediência. Que a gente vai ver uma doutrina muito anunciada, principalmente no Novo Testamento, a imitatio Christi, que é a ideia da imitação de Cristo. John Frame ele vai dizer que somos feitos à imagem de Deus. Isso é basilar. O que significa que tudo para o qual fomos criados para ser reflete Deus de alguma maneira. Tudo que a gente foi criado para ser reflete essa imagem do próprio Deus na sua criação. Nosso corpo, nossa mente, nossa personalidade refletem Deus, tanto individual no cristão, quanto corporativamente na vida da sua igreja. Então, perceba que a própria vida humana, quando vivendo a vida de Cristo, ela é uma manifestação revelacional do próprio Deus aqui nessa terra, como criaturas que são imagem e semelhança do próprio Deus, aonde foi criada a única criatura como imagem de Deus, a humanidade. Não tem árvore, não tem cachorro, por mais que a gente goste de pet, né? Cachorro não é imagem e semelhança de Deus. Só a humanidade. Por quê? É a humanidade que Deus escolheu, que Deus criou para manifestar a sua luz, a sua pessoa nesse mundo. Por isso também a ideia lá da ordenança, lá no primeiro casal, de multiplicação, de multiplicar a imagem de Deus no mundo. Manifestar a imagem de Deus no mundo. Apesar de teofanias que a gente viu, não é a forma principal como Deus se revelou. Mas no ser humano como imagem e semelhança de Deus. E quem que veio como ser humano? Jesus Cristo. Aquele o qual a gente tem que imitar. E como a personificação do próprio Deus em sua plenitude, a gente cumpre com o nosso papel criacional de Deus, vivendo, imitando a Cristo em pessoa. A pessoa de Cristo, que é 100% homem, 100% Deus. E a gente vai ver um pouquinho disso mais lá na frente também, quando entrarmos no estudo da pessoa e obra de Jesus Cristo. Paulo ele vai dizer aquela coisa que a gente tem às vezes também uma coceira: sejam meus imitadores como também sou de Cristo. Imitação.
Imitem a Cristo. E aí a gente vai ver também, lá em Hebreus, inclusive, a ideia da imitação dos líderes, que imitam a Cristo. Então, qual é a nossa resposta a essa revelação do próprio Deus? Imitá-lo. Esse é o nosso propósito de manifestar a imagem de Deus aqui nesse mundo, como revelação dele. Nossa resposta à revelação de Deus também vai ser concluída na doxologia. William Perkins foi um puritano. Ele diz que a adoração ou serviço a Deus se dá quando, fundamentados sobre o correto conhecimento de Deus, olha o que fundamenta a nossa adoração e serviço, damos livremente a Deus o louvor que lhe é próprio em nosso coração, de acordo com a sua própria vontade. E aí a gente vai ver, não é? Paulo, quando a gente viu na aula passada, na primeira, ele que escreve aquele tratado teológico de Romanos, que descreve ali Cristo Jesus, a sua obra redentora, de forma magnífica, brilhante. Como que ele conclui essa parte doutrinária da Epístola aos Romanos, que vai até o capítulo 11, 12 começa a parte mais prática, onde ele vai começar a orientar a ideia da imitação de Cristo. Resposta da igreja a essa revelação da doutrina, da pessoa, da obra do nosso Senhor. Como que ele conclui isso? Glorificando a Deus. Romanos, capítulo 11, verso 33. A gente leu na primeira aula e vai ler de novo esse texto. A 36. Ele descreve tudo, um monte de coisa ali acerca de Deus, de Cristo, e ele conclui dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Ninguém. A resposta é essa: ninguém conheceu a mente do Senhor, foi seu conselheiro, deu alguma coisa a ele para que ele deva uma restituição. Ninguém. E diante disso, desse insondável conhecimento de Deus revelado, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então a nossa resposta central do conhecimento de Deus revelado na sua palavra, nesse relacionamento com o nosso Senhor, é uma vida de adoração a Ele, imitando o nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo com algumas coisas básicas. Primeiro, a palavra de Deus revelada ao longo de toda a história do Antigo e Novo Testamento, registrada na Escritura, onde encontramos todo o conselho de Deus para nós, a revelação perfeita encarnada em Cristo Jesus, é o que precisamos para as nossas vidas aqui na terra. É isso. Nós não precisamos de novas revelações, e Deus não revela novas coisas, já que Cristo é a plenitude da revelação de Deus. Se a gente quer nova revelação, é porque a gente não está satisfeito com a plena revelação do Senhor em Jesus Cristo. A gente quer mais. A gente quer o que vai acontecer amanhã, quando a Bíblia diz para não andar ansioso. A gente quer saber se vai casar, se não vai casar, se vai isso, se não vai aquilo, se a vitória é lá no tribunal, né? Que se você for ver aquele camaradinha lá, o profeta do inimigo, que foi passado aqui no início da aula, você vai ver a quantidade de absurdo que acontece nessas igrejas, porque não é igreja. Não é
igreja de Cristo, onde não tem a revelação de Cristo e a sua palavra. É qualquer coisa, menos igreja de Cristo, que é fundamentada única e exclusivamente na revelação, na palavra, que é Jesus Cristo. Quando a gente não está satisfeito em Cristo, a gente busca coisas novas. Porque a revelação, a nossa compreensão da revelação de Cristo está tão pequena que não é suficiente para a nossa pequena vida. E a gente quer mais. Mas a gente não precisa de mais. A gente já tem tudo o que a gente precisa. As Escrituras, como revelação de Deus, nos fornecem a cosmovisão cristã e o padrão ético de vida, conforme Franklin Ferreira vai afirmar. Devemos aplicar as Escrituras a todas as esferas da vida: casamento, sexo, família, trabalho, finanças, educação, ação social, culto e adoração e etc. Todas as áreas da vida são fundamentadas na palavra de Deus. Somente teremos vidas significativas. Olha como é que o Franklin Ferreira, não é à toa que ele é o diretor, né, lá do nosso digníssimo e querido seminário. Ele diz: somente teremos vidas significativas que glorifiquem a Deus se ouvirmos sua voz nas Escrituras. Assim a gente tem vida que glorifica a Deus e significativa. Amém, irmãos? Mas a gente não acabou, não. Agora vamos discutir, né? Que a gente tem mais algumas horas aí pela frente, ninguém está com fome, né? Discussão.